preciso da sua atenção para que você possa entender de uma vez por toda o que é evangelho. Tudo bem? Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a graça e a verdade, ela passou a existir no tempo de Jesus Cristo. Porque naquela época só era lei. Se você for ler no Antigo Testamento, a partir de Gênesis até Malaquias, que são 39 livros do Antigo Testamento, eles vão exaltar a lei de Moisés, porque Deus deu a lei para Moisés, para que ele possa ensinar ao povo de Israel, ok? Então, o Antigo Testamento, ela vai falar só de leis. Ela não vai falar de fé, não vai falar de graça, não vai falar de batismo, não vai falar de Espírito Santo, não vai falar de perdão, misericórdia. Por quê? Porque naquela época, se a pessoa transgredisse o sábado, se a pessoa adulterasse, se a pessoa transgredisse a lei, não tinha perdão. Era apredejado até a morte sem dó. Sem dó. E Cristo, ele quebrou isso. Tanto é que quando veio a mulher adúltera, Cristo falou assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando ele falou isso, o certo era aquela mulher morrer. Por quê? Porque quem levou aquela mulher eram os sacerdotes, eram os escribas, eram os judeus que guardavam a lei, eram mestres, juízes da lei, doutores da lei. Consegue me compreender? Então o que acontece? Eles vão embora. Ou seja, eles tinham a lei, mas pelo objetivo de eles terem a lei, conhecer a lei, praticar a lei, e isso não deixa eles um santo. Eles vão continuar sendo pecador de qualquer maneira. Porque o pecado, a lei, ela mostra o pecado, mas não faz do pecador santo. Compreende agora? Então, Jesus falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, eles guardaram tanto a lei e foram envergonhados pela própria lei. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, veio a lei para condenar o transgressor. Compreende? Aí aqui, olha. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, a lei veio, condenou todo mundo e todo mundo passou a ser pecador. Mas a graça alcançou todos os pecadores. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. A lei condena a pessoa à morte. E a graça, ela justifica a pessoa para a vida eterna. Não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, eu não vou largar, abandonar, destruir a graça de Deus. Porque se a justiça vem da lei, então Cristo morreu em vão. Por quê? Porque não é preciso Cristo ser crucificado por ninguém, não. Basta guardar a lei. Mas como a lei não justifica, como a lei não salva, foi preciso Cristo morrer por nós para que nós possamos alcançar a salvação. Porque se a lei fizesse tudo isso, precisaria ele morrer por nós. Basta guardar a lei. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É um dom de Deus. Tudo que nós estudamos, tudo que eu passei para você, você vai ver que a graça e a fé está acima da lei. Eles são superior à lei. Porque quem salva é a graça pela fé. A lei não salva e nem justifica ninguém. Apenas ela aponta o pecado. Consegue me entender? Porque toda criatura de Deus é boa. Ele está falando aqui sobre animais, tá bom? E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Ou seja, essa graça, ela faz você comer aqueles alimentos que antes era impuro, pela oração ela vai ser santificada. É o que está escrito aqui na Bíblia. Naquela época a lei condenava tudo. Mas quando veio a graça condena a lei de Moisés, condena a alimentação. A graça, ela é livre. Amém? Olha, o evangelho, meu amado, preste atenção. O evangelho é o seguinte: a graça, ela te deixa livre. Livre. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você serve a lei,
você não está sendo aliviado, pelo contrário, você está sendo sobrecarregado, porque a lei, algumas doutrinas de homens, em vez de ela te fazer ficar próximo de Deus, ela te faz te deixar angustiado e depressivo. Eu me lembro que quando eu vivia sobre a lei, eu não tinha certeza da minha salvação. Porque sempre dizia assim, meu Deus, eu fiz isso, eu não mereço, meu Deus, eu nunca vou mudar, eu nunca vou me libertar, eu sempre faço isso, eu sempre... Gente, a lei condena-nos. E faz a gente ficar com a mente pesada. E a gente fica assim, sem a certeza da salvação. Entendeu? E eu quero que você entenda que se você se sente uma pessoa mais pecador do mundo, foi para isso que Cristo veio e morreu por você, para te dar vida eterna, para te perdoar. A lei te condena, mas Jesus fala, aquele que não tem pecado quer tirar a primeira pedra. Aí a lei não pode te condenar. Os homens religiosos não podem te condenar porque eles também são pecador. E por ele ser pecador, então é justo você receber a graça de Deus, receber Deus. Consegue me entender? Isso é o verdadeiro significado do Evangelho. O Cristo veio, a finalidade de Cristo foi morrer por você, para que você possa ser salvo. Não foi para te dar riquezas. Não foi para te dar mordomia. Não, foi para salvar você. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Não é te deixar uma pessoa religiosa, que vai para a igreja, faz isso, faz aquilo, depois a mesma coisa, faz isso, faz aquilo. Mas essa religiosidade não muda o caráter da pessoa. Faz a pessoa ser mais gananciosa. Faz a pessoa ser mais ignorante na fé. Mais fanático na fé. Consegue me entender? Entenda uma coisa, se você vive pela lei, você tem 1000% certeza que você não tem certeza da sua salvação. Porque qualquer coisa que você vai fazer, a lei vai te condenar. E o diabo vai dizer, olha, tu nunca vai mudar. Te mata, acaba logo a tua vida, larga logo essa religião, não tem mais jeito pra ti. Olha o tempo que você já tá aí e tu nunca muda. Por quê? Porque você quer viver pela lei. Agora viva por Cristo, viva pela fé. Que mesmo que você errar, mas você vai continuar olhando pra cima. Porque você sabe que aquele lá de cima é o que perdoa você. E ele está vendo o teu esforço. E um dia você vai conseguir vencer. Porque ele não pode deixar você ser 100% santo, porque você pode cair e pode pisar em cima dos irmãos. Então ele quer colocar um defeito em você, para que você não possa ser superior a nenhum irmão. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Presta atenção, o apóstolo Paulo está dizendo, toma cuidado para que ninguém tire a graça de Deus na tua vida. Não deixa essa pessoa te perturbar, não deixa essa pessoa te contaminar. Não deixa. Por quê? Porque esses falsos profetas querem fazer você viver pela lei, não pela fé, não pela graça. Separado estás de Cristo, vós que vos justificam pela lei, da graça tende caído. Então, aquele que quer se justificar pela lei, viver pela lei, além de não ser convertido, além de ter um coração duro, endurecido, e um véu sobre a sua vida espiritual, ainda faz você se separar de Cristo. É o que está escrito aqui. Se você vive pela lei, você está separado de Cristo. E você está caído da graça de Deus. E você só pode ser salvo pela graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pastor Josué Gonçalves, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele diz, olha, você tem que guardar a lei. Porque se você viver só pela graça, a graça pode ser uma desgraça. O Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, ele diz, eu não quero essa graça. É muito mais fácil viver pela lei. Para mim, essa graça é uma desgraça. Eu não quero essa graça. E eu faço uma pergunta para você. Tudo que nós lemos aqui na Bíblia, essa graça que lhe dá a vida eterna, que lhe dá certeza, é uma desgraça? Ou é a lei que nos condena à morte? Reflita.